Olá, me chamo Lucas Matheus Silva, sou estudante da pós-graduação em projetos de aplicativos móveis e multiplataforma. Esse é meu pitch e vou falar um pouco sobre o módulo 3 e alguns pontos principais. Bom, computação em nuvem. É muito legal porque a computação em nuvem você tem um custo que ele é relativo ao que foi usado, então assim, você vai pagar pelo que foi consumido, você tem um acesso global, então você consegue acessar esse serviço, essa disponibilidade ela é muito ampla e você tem uma atualização e manutenção de forma mais acessível e geral. E com relação à escala, você tem um nível de escala que é surpreendentemente alto, né, devido a você ter esse serviço hospedado em servidores em nuvem e global. Bom, um pouco sobre desenvolvimento em plataformas híbridas. Você vai ter ali um maior alcance, uma praticidade e facilidade no momento de realizar manutenção, uma reutilização do código, entre outros pontos, porque você pode usar o recurso do dispositivo, trazendo assim um serviço um pouco mais rápido do que se você tiver que emular outras ferramentas. Um pouco sobre desenvolvimento web responsivo. Hoje, como temos diversos dispositivos, né, de celulares, tablets, smartwatch, entre outros, e tamanhos de telas diferentes também, fica um pouco difícil você criar um padrão que seja fixo. Então, por isso que é importante você ter um layout flexível, que ele consiga que os elementos da tela do HTML, do CSS, do JavaScript, incorporados naquele HTML, consigam ser flexíveis e sempre se adequar às plataformas que o usuário for acessar. Então é muito bacana porque você tem imagens responsivas, você tem a flexibilidade de conteúdo, você consegue realizar testes em diversas plataformas e entre outros. Então é de suma importância sempre que for realizar um desenvolvimento, principalmente voltado para a web, que ele seja responsivo, para que se consiga acompanhar o desenvolvimento dessas novas tecnologias, essas novas telas que estão surgindo. Bom, um comparativo aqui entre serviços na nuvem e o serviço tradicional, né, sobre provedores e servidores. Quando você tem um serviço na nuvem, o próprio provedor ele vai ser responsável pelos serviços e pelos recursos disponíveis para você. O pagamento é conforme o uso, como já foi dito anteriormente. Então, um mês que for mais acesso ao seu site ou sistema, ele vai ter um gasto um pouco maior. No mês que for menor, ele vai ser menor. E com relação a implementação. Você tem uma implementação que é rápida e de baixa complexidade, você tem uma segurança e a questão da responsabilidade entre a empresa que está consumindo aquele serviço e entre a provedora, você tem um menor controle de personalização, por quê? Porque são normalmente produtos que são vendidos de forma genérica para várias empresas, né? Então você não tem um serviço tão personalizado com um controle tão abrangente. Porém, você tem uma alta disponibilidade e uma confiabilidade muito alta, devido aos fatores de autenticação, entre outras questões. Já um pouco sobre os serviços, né, tradicionais. Você vai ter que adquirir e manter esses recursos, né? Você tem que ter um investimento inicial significativo para ter essa infraestrutura e acesso a esse provedor, né, esse serviço que você está criando. Ele vai ser um pouco mais demorado e complexo porque você precisa de pessoas capacitadas para mexer, para desenvolver. Vai envolver a segurança e responsabilidade integralmente sua, então por isso que é importante você ter sempre os softwares atualizados, não usar softwares piratas, entre outras questões. Você vai ter um maior controle e personalização. Por quê? Porque é um serviço que você está desenvolvendo especificamente para você. Então você consegue personalizar e controlar conforme você acha necessário. Já sobre a disponibilidade, ela se torna baixa e confiabilidade também, porque ela envolve outros fatores, né? Disponibilidade, porque vai ser uma infraestrutura fixa, o local que você está mantendo, e se você quiser aumentar, vai aumentar o custo, entre outras questões. E a confiabilidade é porque você precisa sempre manter os softwares atualizados e tem um pessoal capacitado para tratar esses produtos e serviços dos seus recursos, sempre. Bom, e aqui um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. É de suma importância que a empresa ela tenha sempre alguém, uma equipe ou um grupo que seja responsável por garantir que está sendo atendida às diretrizes da LGPD, né? Que seria a questão de tratamento de dados, a transferência, se os usuários e portadores de dados estão com os termos assinados, de acordo com o que está sendo dito, a transparência, a segurança, entre outros pontos muito importantes para você ter uma segurança, não só com relação aos dados, mas jurídica também. Bom, e eu quero agradecer aos professores, né? Aulas excepcionais, um conteúdo muito didático, tem me ajudado demais na minha vida profissional com relação ao web responsivo, conhecimentos e noções de situações de dispositivos que eu não tinha. Então tem sido muito agregante na minha vida e gerando muito valor profissional para mim também. Com relação a computação em nuvem e projetos mobiles, eu tenho que agradecer ao Descomplica. Muito obrigado e até logo.